Bom, que o fenômeno das bets é conhecido, já está consolidado pela população brasileira, para quem está utilizando, mas agora a gente começa a ver as preocupações que têm surgido pela quantidade de pessoas e pelo volume de dinheiro que está sendo movimentado por essas empresas. E essa preocupação chegou ao governo federal e de que maneira, Fran? Pois é, Ibrahim, a gente vê esse crescimento, né? Principalmente agora também, a gente já vê operações policiais que miram as chamadas bets, que miram as apostas online, e muito em função de todo esse montante que você citou, né? Então, o governo federal, ele está preocupado atualmente, não só com a questão econômica, uma vez que tem sido cobrado por isso, e há um superendividamento já apontado pelo Banco Central, que preocupa aí essa área econômica do governo. Ao mesmo tempo, há uma preocupação social. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última semana, né, que vai se lidar com muitas pessoas com esse vício nos jogos. Então, digamos que se passa por diferentes camadas. E o governo também está sendo pressionado, como, por exemplo, por entidades do varejo, uma vez que as pessoas, ao invés de comprar alguns outros itens, como alimentos, calçados, roupas, estão preferindo, por vezes, aí, colocar esse dinheiro em apostas. Então, na última semana, por exemplo, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin se reuniu com entidades do varejo que pediram justamente que o governo esteja mais atento a isso e tome medidas. Ontem, inclusive, Alckmin se reuniu com integrantes do Ministério da Fazenda e também com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, para tratar sobre esse tema. Porque quando a gente olha macro, só para você ter uma ideia, um relatório feito pelo Banco Central, a pedido do senador Omar Aziz, que tenta, inclusive na PGR, que as bets sejam suspensas até que se tenha a regulamentação total, aponta que de janeiro a agosto foram quase 21 bilhões de reais em apostas movimentadas, sendo que metade disso, 10,5 bilhões, são de pessoas que fazem parte aí, que recebem pelo Bolsa Família. Então, há uma preocupação. E aí, do ponto de vista econômico, porque, por exemplo, as loterias, né, aí administradas pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, de janeiro a agosto, o valor arrecadado foi de 1,9 bilhão de reais, ou seja, não chega nem perto aí de tudo que essas bets têm movimentado. Então, se viveu muito tempo aí, digamos que nesse vácuo, sem uma normalização, em janeiro, sem uma regulamentação em janeiro, o governo Lula, né, sancionou justamente uma proposta aprovada no Congresso Nacional, que na prática regulamenta e define algumas questões, só que isso demora ainda para começar a valer. Digamos que a primeira medida já vale a partir do dia 1º de outubro, que é quando só poderão funcionar no país as bets que são regularizadas, mas o que eles estão tentando também é trazer uma medida que só ia começar a valer lá no dia 1º de janeiro de 2025, para já começar a valer agora, que é justamente de não se poder mais fazer apostas via cartão de crédito. Então, isso está sendo cobrado por essas entidades do varejo, que eu citei, por outros órgãos também. O Ministério da Fazenda está estudando isso para tentar resolver o mais rápido possível em relação a esse tema. Lembrando que o presidente Lula está em Nova York, mas também tratou sobre isso. Então, é um tema que tem causado, digamos, apreensão por esses pontos de vista, não só econômico, porque o governo também está deixando de arrecadar de certa forma, mas também desse ponto de vista social, já que não se sabe a longo prazo o que isso pode trazer também de custos para a saúde pública em função do vício. Ao mesmo tempo, no Congresso, a gente vê o senador Omar Aziz aí tentando, junto à PGR, fazer com que essas casas de aposta online sejam suspensas no país. Fran, há argumentos muito sólidos. Eu vi a fala muito contundente do senador Omar Aziz, e ela está respaldada pelo que o Banco Central está indicando pelo presidente Roberto Campos Neto do ponto de vista de volumes. Acho que, bom, como estamos falando das redes sociais, estamos falando de bets, o mínimo, o mínimo para se começar uma operação adequada é ter uma regularização e estabelecer limites, né? E criar, inclusive, programas para pessoas que, eventualmente, vão parar num vício e que precisam sair dessa espiral, né? Fazer programas de prevenção, programas para pessoas que precisam sair, algumas limitações, preciso mesmo criar a regulamentação, porque senão começa a virar terra de ninguém e depois
a gente começa a ver essas coisas nas páginas policiais, né? Não é onde se gostaria de ter o país com esse tipo de questão sendo tratada nela.